Olá, amigo ouvinte ligado na estação Trianon nos Esportes. A nossa convidada de hoje é paulista, nascida em 26 de maio de 1978. Técnica em administração, jornalista, moradora de Campinas, interior do estado de São Paulo. Ana Paula é assistente de arbitragem de futebol desde 1999. Mas a jovem paulistana, criada em Sumaré, que escolheu Campinas para morar, preferiu escolher o futebol também para atuar. A assistente de arbitragem Ana Paula Oliveira, como prefere ser chamada, em 1998 se filiou à Federação Paulista de Futebol como profissional e estreou na Série A1 do Paulistão em 2001, na partida entre Palmeiras e Inter de Limeira. E também teve uma grande atuação em 2003, na final do Paulistão, naquele jogo antológico entre Corinthians e São Paulo, no qual o Corinthians venceu por 3-2 e foi o campeão. Obrigado pela sua atenção com a reportagem da Rádio Trianon, Ana Paula. Conta pra gente como que foi essa estreia, Palmeiras e Inter de Limeira, e a preparação para esse jogo, primeiro jogo seu na Série A1. Primeiramente, boa noite, né, a você e a todos os ouvintes da Rádio Trianon. Então, Wander, na verdade, primeiro jogo é aquele jogo, assim, inesquecível, né, estreia, acho que toda estreia o coração vai na boca, baixo acelerado. Você se pergunta, será que eu nasci para isso mesmo? Vou dar conta do recado? Porque naquela ocasião não existia tantas mulheres atuando em uma primeira divisão de campeonato diferente do que é hoje, né? Hoje é comum ver a mulher atuando, o que naquela época não era. Mas, graças a Deus, fui muito feliz, foi um belo jogo. Eu lembro que naquela ocasião eu marquei, inclusive, um impedimento com 15 minutos de jogo. Aí eu falei, não, eu realmente estou em casa, eu gosto de fazer isso e vai dar tudo certo, e deu, graças a Deus. Mas eu confesso que até hoje, quando entro em campo para fazer um jogo, seja de qualquer divisão, o coração bate um pouquinho acelerado. Eu acho que faz parte, né? E aquele friozinho na barriga também. É verdade, friozinho na barriga faz parte. E por que você se interessou pela arbitragem, Ana Paula? Então, o meu caso de amor com a arbitragem ela é curiosa, porque ao contrário de que muitos pensam, que eu fui jogadora de futebol, ou que eu era totalmente apaixonada, aficionada pelo futebol, isso não é verdade. Assim como toda mulher, eu passei a gostar do futebol por influência do meu pai, que era árbitro, e com 12, 13 anos eu comecei a acompanhá-lo, e aí ele me convidou para atuar como representante naquela época, que era o famoso mesário no futebol amador. E eu fui para atuar na mesa, e curiosa que sou, resolvi fazer o curso de arbitragem. Meu primeiro curso foi com 15 anos, e a partir de então comecei a atuar. Atuando nas categorias das crianças, né? Não é nem no infantil juvenil, mas no dentinho, né? Dente de leite, dentinho. E depois sim no infantil juvenil do amador. Então eu atuava nessas categorias como árbitra, porque naquela época estava assim 2 árbitros. E na primeira divisão do amador eu atuava como representante, como mesária. E foi daí que partiu a paixão, o gosto. Eu comecei a me identificar, eu digo que me contaminei pelo meio, né? Me contagiei. E ficava mais perto do meu pai também. E falei, não, vou tentar algo mais sério. Brinquei com meu pai. Vou fazer o vestibular da Federação Paulista. E se eu passar, vou seguir carreira. Mas foi tudo bem por acaso. Mas eu brinco que hoje esse por acaso virou minha segunda pele. Eu não consigo ficar longe do futebol. Se eu não estou no campo de jogo, eu estou atuando, ou escrevendo, ou lendo a respeito, ou comentando. Eu digo que não me vejo hoje longe do futebol em situação nenhuma. E quais foram as dificuldades, Ana, que você encontrou, principalmente no início da sua carreira na arbitragem? Foram alguns, né? Eu acho que se eu for contar todos, dá um livro, viu, Wander? Mas acho que o mais, né? Sem dúvida, eu acho que a Silvia viveu até um pouco mais do que eu, que já sou uma geração após Silvia, sem dúvida o preconceito, né? Porque naquela época se questionava a postura da mulher. Será que a mulher realmente dá para isso? Era a pergunta. Será que ela, no momento de pressão, ela vai segurar a pressão? Ela não vai se deixar levar, porque, queira ou não, a mulher ela é mais sensível, né? A qualquer tipo de interferência. Isso não vai interferir na ação da atuação dela? Os questionamentos, as ofensas, não vai fazer com que perca a concentração, porque, assim, é incrível os adjetivos que são criados para a mulher. Porque dos homens são os tradicionais, né? Para nós, mulheres, os adjetivos são outros, dentro do campo de jogo, tanto positivos como negativos. Então, essas eram as grandes indagações da época, naquele momento,
Então o receio de colocar a mulher. E o curioso é que essa preocupação não era só por parte das equipes. Os próprios colegas de profissão questionavam. E quando ele se via ao lado de uma mulher, para ele era uma ofensa atuar com uma mulher. É como se ele tivesse caído no ranking, né? Vamos falar que hoje existe o ranking. Naquela ocasião, o homem que trabalhasse com uma mulher, isso eu estou falando de 98, 99, 2000, era um afronto. O que, graças a Deus, hoje não. Hoje, você trabalhar ao lado de uma mulher, assistente, o árbitro, ele se sente mais seguro, porque a percepção da mulher, já foi comprovada, consegue ser um pouco melhor do que os do meninos, na questão da regra 11. Mas o que naquela época não existia, não se tinha isso. Era tudo muito novo. Então, eu acho que o grande desafio foi esse, realmente, a aceitação não só do público, mas dos próprios companheiros de trabalho. O que, graças a Deus, com o passar dos anos, foi se quebrando. E hoje eu digo que praticamente quebrou. Hoje eu não vejo nenhuma menina que segue a carreira como árbitra ter algum tipo de preconceito por parte dos colegas de profissão. Sim. Pelo contrário, hoje os meninos acolhem, ajudam, eles ajudam, estão juntos, ajudam no treinamento físico, porque hoje, para a mulher, eu acho que o mais difícil não é a questão técnica dentro do campo de jogo, mas sim a preparação física, e eu fico muito feliz de ver hoje os árbitros preocupados em ajudar a mulher a se condicionar, a se preparar, coisa que no passado não se via. Então eu acho que hoje o grupo, principalmente em São Paulo, aí eu vou cumprimentar e parabenizar os árbitros de São Paulo, que realmente sabem acolher muito bem suas mulheres, as meninas. Sim, entendi. E isso foi no começo da sua carreira, né? Durante a sua carreira, você sofreu muitos preconceitos e acha que ainda sofre preconceitos pelo fato de você ter pousado nua numa revista? Então, isso é subjetivo, né? Depende. Tem gente que acha que foi o máximo, que foi uma quebra de tabu, que eu também acredito. Eu acho que são sinônimos de coragem, coisas que não é colocado. Eu acho que ficou provado também que ainda existe, sim, infelizmente, o machismo. Eu acho que estamos evoluindo nesse quesito, mas ainda existe isso. O Brasil e a gente tem que saber como lidar com isso, mas é muito relativo. Eu acho que para algumas pessoas foi ruim, para outras foi bom. Acho que foi um avanço. Eu digo que para mim, apesar de tudo que eu vivi depois da revista, eu acho que ter dado dignidade para minha família, em especial para o meu pai, que se foi, não tem preço. E se eu tivesse que fazer, faria de novo, não me arrependo. Eu acho que a grande riqueza de um homem é a sua família. E eu digo que sou feliz pela família que tenho. Exatamente, as pessoas têm que respeitar isso. E você acha que os jogadores de futebol, na hora ali, durante os 90 minutos, respeitam mais as decisões das mulheres no apito do que as dos homens? Eles reclamam menos com as mulheres? Eu acho que não, viu? Para ser franca, eu acho que no começo, lá atrás, tinha-se o receio da competência da mulher e o receio por ser uma mulher. Hoje já não, hoje já não se tem esse receio da competência, porque foi provado por A mais B que a mulher que treina, que se dedica, que estuda, ela é capaz sim de atuar. E eu brinco que assim, você quer ver uma situação como eu vivi, e teve aquela situação do Tevez, entre outras, no momento de calor, de decisão, de definição, eles esquecem que é uma mulher que está ali atuando. Na verdade, a reclamação é igual como se fosse para um homem. Por isso que eu acho que é muito importante como o árbitro se deve se colocar em campo, independente do sexo. Seja ele homem ou mulher, ele tem que exercer a autoridade sem ser autoritário e lidar bem com as situações de conflito. Porque essa coisa de achar que só porque é mulher leva vantagem, infelizmente isso não é verdade. Na prática, a situação é totalmente diferente. Eu acho que quando tem que reclamar, reclama, seja para o A, seja para o B. Já foi o tempo. Eu acho que eu vivi situações, outras meninas já viveram e já foi comprovado. Pelo contrário, lá os meninos estão para jogar e nós estamos para atuar. Exatamente. E a mulher precisa fazer o seu melhor, igual no meu caso. Eu sempre fui com o pensamento que eu tenho que fazer o meu melhor, procurar me equivocar o menos possível, assim como o jogador vai para o campo com a intenção de errar menos passe, de toda vez que chutar para o gol, que a bola vá para o gol. Eu acho que cada um fazendo o seu trabalho bem feito. Quem ganha com isso é o torcedor, é o espetáculo. Agora, Ana, se discute muito a profissionalização dos árbitros de futebol. Você é a favor da profissionalização dos árbitros? Por exemplo, você largaria a sua profissão para se dedicar somente à arbitragem? Olha, se eu recebesse um valor mensal que
fosse suficiente para que eu pudesse me manter, eu digo para você que eu largaria tudo e viveria em função de futebol, e a Ana Paula voltaria gigante para o campo de jogo, porque teria um tempo maior para se dedicar. Por que eu digo isso? Vamos fazer um comparativo simples, né? Um jogador de futebol, independente do momento da carreira dele, quando ele é contratado por uma equipe, ele pode estar lesionado, mas ele tem todo um suporte, um tempo de preparação, uma recuperação. O árbitro de futebol não vivencia isso. Até porque o destino de um árbitro de futebol é decidido num jogo, diferente de um atleta, que às vezes ele não vai bem numa partida, se lesionou, ele tem todo um período para se recuperar, voltar e mostrar de fato quem ele é. Um árbitro, ele pode ser o ícone da arbitragem, ser muito bom árbitro, mas se ele vai mal numa partida, infelizmente, automaticamente ele acaba que é suspenso. E se for mulher, aí você disse da questão do preconceito, a suspensão é maior. Então, isso prejudica, porque imagina, a minha preocupação, eu vivendo só do futebol, eu tenho que ir para o jogo, eu tenho que fazer o meu melhor, eu não posso me equivocar, porque se eu me equivocar num lance crucial, eu tô fora da escala. Eu não tenho o meu ganha-pão. Então eu acho que é uma tensão, uma sobrecarga maior sobre o árbitro. Agora, quando o árbitro consegue, que é muito difícil, mas quando ele consegue conciliar a vida profissional dele com a carreira como árbitro, ele tem uma tranquilidade maior de desenvolver seu trabalho, porque ele sabe que ele tem uma renda fixa e que ele vai para o jogo, vai fazer o seu melhor, mas se porventura algo acontecer, ele tem o seu trabalho lá fixo. Agora, Ana Paula, você acha que isso diminuiria os erros da arbitragem? Eu não vou dizer para você que diminuiriam totalmente, mas eu acho que sem dúvida cairiam muito. Por que eu digo isso? Eu vou usar um comparativo do Campeonato Paulista com o Campeonato Brasileiro num único item, como comparativo, para você entender. A Escola de São Paulo é a melhor escola de formação de árbitros, visto que o número de erros e equívocos causado por assistentes é menor em qualquer outro estado, é inferior a qualquer outra competição. Por que isso? Porque é feito um treinamento, igual os árbitros estão treinando desde o início de setembro para a competição que começou agora. Então eles já vêm com um trabalho, e eu digo que é uma situação mecânica. Então imagine isso fazendo o treinamento uma vez a cada 15 dias, se eu não me engano, e em alguns casos um por semana. Já diminuiu, se a gente for comparar a estatística do Paulista para com o brasileiro, você vê erros do Campeonato Nacional, que foram esse que passou, assim, absurdos. Por quê? Porque cada estado tem a sua metodologia, a sua forma de trabalhar, e algum a exigência é maior, talvez em outros não, e quando você vai para o nacional, você se depara com uma grande competição, que talvez você não está no seu melhor de preparação. E você é a favor do uso da tecnologia para facilitar a vida do árbitro? E só para reforçar, Vander, por que eu digo isso? Se aqui, treinando uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, já foi comprovado que melhora-se, que o número de erros é menor, imagine um árbitro e um assistente treinando todo dia, todos os dias, em média, vamos colocar de 6 a 8 horas por dia, seja na questão física, na questão técnica, na questão tática. Com certeza, os equívocos que hoje acontecem grosseiros não aconteceriam. Aconteceriam sim os erros que a gente fala que são de interpretações mínimas, daquelas situações que, se você fala no lance do assistente, que é aquele lance de linha, que é 10 centímetros, no caso do próprio pênalti, aquele lance complicado, que mesmo com o recurso da TV a gente não consegue ter a clareza, que foi o que aconteceu no Palmeiras e Corinthians, que o CNM não tinha como ver aquele pênalti. Então eu entendo que com certeza a arbitragem ganharia e muito com o profissionalismo. Mas, se você me pergunta, é possível isso hoje no Brasil? Eu acho que ainda não. Estamos engatinhando ainda neste processo. E a respeito da tecnologia? Mas de toda a categoria. E a respeito da tecnologia na arbitragem, já que o árbitro não tem todo esse tempo para trabalhar, para se preparar de fato para uma partida, não tem tempo de treinar. O jogador tem tempo de treinar, o árbitro não. Você acha que o uso da tecnologia hoje facilitaria bastante a vida do árbitro? Olha, não vou dizer para você que facilita, mas ajuda, né? Eu acho que toda tecnologia, que ela é bem testada, treinada, porque isso é importante. Não basta simplesmente você chegar e dar tecnologia para um profissional que não sabe utilizar do recurso da tecnologia. Mas a partir do momento que você o treine, igual São Paulo agora está com um recurso super novo de rádio, que é justamente o mesmo equipamento que foi utilizado na Copa do Mundo. Eu acho que é uma grande valia. Ajuda e muito, visto que os árbitros adicionais nessa competição
a atuação do árbitro tradicional está melhor do que a do ano passado, da temporada passada, que foi o primeiro ano de teste. Ou seja, os ajustes foram feitos e percebe-se que neste campeonato a atuação do árbitro tradicional já evoluiu comparado ao ano passado. E sem dúvida, o uso da tecnologia ajuda muito. Você ter um rádio com uma excelência, que você consegue falar, que não tenha ruído, que não sofre interferência na questão de chuva. Como eu digo, é excelente. Em conjunto com a bandeira eletrônica. E aí tem a discussão também agora da questão do chip na bola, que eu acho que não vai entrar em vigor, né? Não vai ser reconhecido, mas que é uma questão que ainda é debatida e que no futuro pode vir a ser testado novamente. Você é a favor do chip na bola? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu sou a favor de toda e qualquer tecnologia que venha para ajudar, que venha para contribuir. Sem dúvida, eu acho que se o chip chegar e for uma coisa, como eu volto a dizer, bem treinada, e que vá auxiliar a tomada de decisão, e que seja um valor maior para o espetáculo, que todos ganhem, seja a arbitragem acerta, seja as equipes e a própria torcida, eu digo que é bem-vindo. Que venha, pelo menos aqueles gols que a bola fica, entrou ou não entrou, seria resolvido, né? E quais mulheres você destacaria? Quais mulheres você destacaria hoje na arbitragem nacional? Olha, eu estou muito triste e continuo destacando, mas vou citar dois nomes, pela Maria Elisa, que infelizmente deixou o quadro internacional nessa temporada, né? Não faz mais parte, mas para mim hoje é a assistente mais experiente do país. E lógico, depois da Maria vem as meninas, tanto a Carioca, a Lília, a própria Tatiane aqui de São Paulo, que fez a final do Paulista do ano passado. Acho que é um belíssimo talento, uma revelação que está chegando, que inclusive foi premiada como revelação no campeonato passado. Tem a outra moça que por coincidência também chama Tatiane, do Rio Grande do Sul, que eu a vi trabalhar, gostei muito do trabalho dela na função assistente. Agora nós precisamos ver uma árbitra, né? A árbitra ainda nós temos na memória, eu acho que ficou marcado para todos, a Silvia Regina, e até agora não surgiu uma outra que tenha tido a excelência e projeção que a Silvia teve. Eu acho que a árbitra ainda não tem um nome para te dar, mas eu acho que como assistente, sem dúvida, é Maria Elisa. Tá certo. E, por exemplo, no Brasil é muito comum ver as mulheres atuando, né, como assistentes, e até como árbitras em algumas partidas não tão importantes assim, mas em alguns campeonatos profissionais até tem. Na Europa isso não é muito comum. Você acha que falta a FIFA dar mais oportunidades às mulheres? Então, na Europa, Wander, não é comum. Por quê? Porque na Europa existe um campeonato feminino forte. Diferente da América do Sul, né? Da América propriamente dita. Nós não temos grandes campeonatos. Ó. Visto o Brasil, que hoje nós não temos nem equipes femininas praticando futebol de fato. Então, na Europa, a mulher não tem esse espaço no masculino porque existe um espaço feminino bem marcado. Existem esses torneios europeus grandes e que se move valores e que o público vai e prestigia, diferente da nossa cultura. Então, por este motivo, mas eu entendo que a iniciativa não tem que partir da FIFA. Eu acho que o Brasil saiu na frente nisso e tenho que cumprimentar, sem dúvida, o Eduardo Fará, que foi uma pessoa que iniciou com esse projeto, agora o Marco Polo dando continuidade a isso, o próprio Armando Marques, que foi que abriu a porta para a mulher no Nacional. Eu atuei quando o Armando estava no comando, e o Sérgio Correia, que vem mantendo isso. Eu acho que o Brasil é um exemplo que dá para se acreditar na mulher, então não é uma questão internacional. Cabe de cada instituição. Eu acho que a Europa precisaria de que forma, primeiramente? Igual a própria UEFA, começar por ela, dar oportunidade para que essas mulheres pudessem atuar nos seus campeonatos. E a partir daí, sem dúvida, eu acho que a FIFA poderia estar aceitando isso. Tanto é que na Copa da Alemanha, uma árbitra francesa, que eu não saberei te dizer o nome agora, chegou a ser indicada para participar do torneio naquela ocasião, mas infelizmente só não foi para a Copa porque não conseguiu fazer os testes físicos masculinos. O que no Brasil nós já temos, igual a própria Lília, a própria Tatiane, as meninas que estão na FIFA hoje, as assistentes, todas fazem o teste físico masculino. Aí eu fico a pergunta,
será que na Copa 2014 teremos uma mulher atuando? É uma boa pergunta. Seria muito bacana, né? Muito legal se tivesse uma mulher atuando na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. E você ainda pretende voltar a trabalhar em jogos como profissional e especialmente voltar ao quadro da FIFA, Ana Paula? Então, eu acho que é um processo, viu, Wander? Eu vou confessar para você e para todos que estão me ouvindo, eu tenho um desejo, sim. Gosto muito de atuar, eu acho que eu tenho muito a oferecer ainda para a arbitragem. Mas a gente tem que reconhecer também que a gente envelhece, né? Eu tenho sofrido muito com a questão do treinamento físico. Passar nesse teste físico não é fácil. Eu vou até usar como exemplo o próprio Leonardo Gaciba, que é um profissional que eu admiro e respeito muito, e que hoje está fazendo uma bela trajetória como comentarista, que sofreu, não foi pela idade, mas pelo teste físico. Então você imagina o grau de dificuldade que é esse teste físico. E qual a sua visão hoje? Trabalhar eu tô, entendeu? Voltei, como se diz, voltei praticamente Sim. a fazer os exercícios que eu fazia todos, acho que até melhor de quando mais jovem, porque quando a gente é um pouco jovem, a gente é um pouco inconsequente e irresponsável. Eu digo que hoje eu sou extremamente responsável com treinamento, venho treinando regularmente e espero superar esse grande desafio que é a prova física. Mas, como eu te disse, eu não vivo só do futebol, né? Eu vivo também de outras atividades. E aí fica essa questão. Eu não tenho mais 20 aninhos, né? Já estou com 33. Mas estamos aí, estamos treinando. Eu acho que a oportunidade existe, eu tenho um espaço, o espaço foi me dado. Vamos ver, vamos aguardar o futuro. E qual a sua visão hoje sobre o futebol feminino aqui no Brasil atualmente? A minha visão é lamentável. Quer que eu seja sincera? Eu lamento muito porque eu até escrevi um texto a respeito na Livre Esportes, a revista com que eu escrevi uma crônica, na verdade, um artigo. Uma crônica, se não me engano. Em que eu falo que, assim, a gente precisaria mudar tudo. É uma questão que o governo deveria investir mais, os clubes deveriam começar investindo mais, porque igual o futebol masculino dá dinheiro hoje, mas ele não dava tanto dinheiro assim para os jogadores. Se a gente for pegar a história, a trajetória do futebol. Anos 70, anos 60, né? No passado não se ganhava. E o futebol feminino é o futebol masculino do passado. Não dá para ganhar dinheiro hoje ainda com o futebol feminino. Mas a gente tem que entender que a premissa do esporte é o quê? Essa é a grande pergunta. Né? Não é trabalhar a questão social, não é tirar meninos e meninas da rua. Exatamente. Não é essa consciência social que a gente precisa, que é o fundamento base do esporte. Então eu acho que o futebol feminino precisa disso. A formação da pessoa em si. Um projeto que invista no futebol feminino, que venha do governo federal, que em conjunto com os governos estaduais, seja encaminhado para os clubes, que os clubes abracem, que empresários também abracem e que as meninas também abracem e acreditem e tenham posturas profissionais. Porque eu digo, eu fui uma árbitra amadora que atuou no profissional. Só que eu, para mim, se você me perguntar, eu sou profissional do apito. Eu encarei isso com tamanha seriedade que ficou claro nas minhas atuações. Então eu acho que isso tem que ser passado também para as meninas. Olha, é futebol amador, mas vocês têm chance de serem profissionais e têm que agir como profissionais. Então eu digo que a gente precisa mexer nesse sistema todo aí. Sim, eu lhe pergunto isso porque recentemente o Santos Futebol Clube anunciou a falência do futebol feminino, né? Tomava um prejuízo de 5 milhões de reais por ano. E falta mesmo um incentivo. E o Santos acabou fechando o futebol feminino exatamente por isso que você está falando, por falta de incentivo do governo e também por falta de patrocinadores. Não, precisa. A gente precisa fazer um trabalho que venha dessa forma. E assim, não adianta projetos pontuais, tipo, o Santos tinha Sereias da Vila, um mega time. Tudo bem, mas é um mega time que joga com quem? Tem adversário à altura? Essa é a primeira pergunta. Então não adianta fazer um campeonato de um clube só. A gente precisa ter um campeonato igual. Por que o nosso Campeonato Paulista é tão forte, tão assistido e tão visto? Porque por mais que nós tenhamos os 4 grandes, nós temos equipes do interior que dão trabalho, e isso valoriza o campeonato. Então o futebol feminino precisa ter um campeonato que não tenha só uma equipe, mas pelo menos que tenha no mínimo 4, 5, 6 equipes que joguem de igual para igual. Igual agora, deixou de existir a equipe do Santos, tem-se uma equipe agora em Piracicaba, do 15 de Piracicaba, que é uma bela equipe de futebol feminino. Aí eu fico a pergunta, vai jogar contra quem? Qual é o adversário à altura? Jogar sozinho não dá, né?
Exatamente. Uma única equipe? Se torna desproporcional, né? Não vai fortalecer nunca. Por isso que eu acho que falta essa consciência. Precisamos fazer algo e eu entendo que é um trabalho em conjunto. Governo federal, governo estadual, os clubes de nome, de peso, e aí aqui vamos falar de São Paulo, tem que ser os 4 grandes, sim. Precisamos ter essa consciência. E os dirigentes de clube, eu acho que precisam exigir, sim, do governo um apoio, um incentivo, mas entender que ele não vai ter rentabilidade feminina agora. Mas que no futuro, vamos supor daqui 3, 4 anos, fazendo um trabalho sério, que eu acho que isso é importante, com profissionais sérios, que não queiram levar vantagem em cima das meninas, mas que façam um trabalho sério, eu acho que a longo prazo a gente conseguiria ter rentabilidade. A Marta é prova viva que isso é possível. É a jogadora hoje mais bem paga do nosso país. Então, é possível? É. Desde que seja feito um trabalho sério, desde a base. Para a gente finalizar, Ana Paula, agradecendo desde já a sua atenção com a gente, manda um recado, uma dica, uma sugestão, uma opinião para essa garotada nova, para as meninas novas que querem entrar na arbitragem, mas às vezes tem um preconceito, ou então acha, sei lá, que o pai ou a mãe vai achar ruim, ou então que vai ser motivo de chacota onde mora. Enfim, dá uma dica, uma sugestão, uma opinião para esse pessoal, um incentivo. Eu vou falar uma coisa para as meninas, que é o seguinte: não tenha vergonha da chacota. Eu sofri isso na escola, quando eu comecei lá com os meus 14, 15 anos. No colégio, os meus amigos tiravam sarro, enfim. E eu fui a mulher que surgi quebrando esse tabu, que é possível, sim, você ser mulher, ser vaidosa, se cuidar, se tornar uma grande árbitra. E qual que é o grande segredo de ser um bom árbitro? Porque a gente brinca que árbitro de futebol é sacerdócio. Porque você trabalha, treina e ainda é ofendido no final de tudo. Faz parte da profissão, tem que superar tudo isso. Eu acho que a palavra de ordem, para as meninas principalmente, e também para os meninos que chegam à arbitragem, achando que é uma coisa e quando se deparam vê que é outra, que realmente é muito difícil, a concorrência também é muito grande, é um trabalho muito árduo, é superação. Muita superação e determinação e acreditar em você. Se você acreditar que você é capaz, que você vai conseguir, que você vai chegar e focar isso, não tem pra ninguém. Você pode passar 1, 2, 3, 4, 5 anos, se for o caso. Mas você vai conseguir chegar e vai ser reconhecido. Eu, graças a Deus, vivi isso, fui reconhecida, sou muito feliz e tenho um orgulho absurdo de ser árbitra de futebol e de ter sido formada em São Paulo pela Federação Paulista. Independente de tudo que eu vivi, todo mundo fala muito da revista e tal. Isso pra mim não pesa. Engraçado, né? Eu digo que eu vou ser árbitra, assim como meu pai foi, até meu último respiro. Eu estudei para ser, amo o que eu faço, supero tudo e tenho muito orgulho de ser árbitra de futebol. E graças a Deus vocês da imprensa, os próprios torcedores, os meus fãs, reconheceram esse meu trabalho, porque acho que não tem coisa mais satisfatória para um profissional do que o reconhecimento. E eu agradeço muito a Deus e a vocês por ter me dado isso. Muito obrigado, Ana Paula, com sua reportagem, com a sua atenção com a reportagem da Rádio Trianon. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos, eu que agradeço. Conversamos com Ana Paula Oliveira, árbitra de futebol, assistente também de futebol, nesta edição do Estação Trianon nos Esportes. Reportagem Vander Felipe.